Bem, dando continuidade, hoje nós chegamos ao capítulo 2 de Apocalipse. As cartas que abrangem o capítulo 2 e 3, as 7 cartas que João escreveu às igrejas da Ásia. A primeira carta é a carta à igreja de Éfeso. E começa dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aquela visão do Cristo glorificado do capítulo 1. Agora ele se identifica a essas igrejas com cada uma daquelas figuras. A Éfeso ele se apresenta como o que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vamos dar uma atenção à natureza desses candeeiros. São de ouro. Lembra do Antigo Testamento? Todos os utensílios da casa do Senhor eram de ouro. O altar, a arca do testemunho, ela era de madeira de acácia, revestida de ouro. O altar do incenso era de ouro. O candelabro era de ouro. Aqui, os candeeiros são de ouro. Mostra a natureza de Deus embutida nisso tudo. O Senhor é aquele que anda no meio dos candeeiros. Ele é que faz a comunhão entre as igrejas. Não é necessário congressos, conferências para se dar uma palavra única para todas as igrejas, porque não há possibilidade disso. Para 7 cartas aqui, Deus tem uma palavra particular para cada uma, porque uma não é igual à outra. Uma não sofre problemas que a outra enfrenta. Então, a palavra deve ser na localidade, visando a necessidade da igreja local. Não tem como unificar a palavra e a mesma palavra ser para todos. É o Senhor que faz a comunhão andando no meio dos candeeiros. É Ele que estabelece a comunhão entre as igrejas. Versículo 2, ele diz: conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Por andar no meio, ele conhece. Ele não apenas ficou sabendo disso, ele conhece. Ele conhece as obras de cada igreja, e ele está falando especificamente a Éfeso, o teu labor e a tua perseverança. Eles trabalhavam e perseveravam em alguma coisa. Lembra quando Paulo escreveu a Éfeso, uma carta, a carta aos Efésios, ela é tão elevada, que parece que ele estava estabelecendo ali uma igreja modelo. Tinha uma riqueza de palavra, a carta escrita a Éfeso. Paulo morou ali 3 anos. João era de Éfeso, quando foi preso estava em Éfeso. Timóteo ficou um tempo ali, recebendo orientação de Paulo. Paulo queria que essa igreja fosse uma igreja modelo. E ela tinha obras, trabalhava muito e perseverava. E ele continua, versículo 2: e não pode suportar homens maus, e puseste estes à prova,
os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Apóstolo, eles provaram aqueles que chegaram lá dizendo que eram apóstolos, e os achaste mentirosos. Apóstolo, o Senhor chamou 12, apenas 12, não há lugar para nenhum. Sempre que ele se refere aos apóstolos, ele fala os apóstolos, dos apóstolos, os, artigo definido, não é alguns dos apóstolos, mas sempre se refere aos apóstolos, artigo definido, não há espaço para nenhum outro. Eram 12 e nenhum mais. Alguém pode dizer, mas quando ele chamou Paulo já tinha 12, agora então são 13. Não, ele não chamou Matias. Quem chamou Matias foi Pedro. No meio de centenas de irmãos, o Pedro achou 2 que tinha o perfil. O que ele fez? Lançou sorte, tirou no palitinho. O Senhor nunca chamou o apóstolo desse jeito. As características de um apóstolo é aquele que esteve com o Senhor, recebeu uma missão diretamente do Senhor pessoalmente, então Matias não viu isso. Matias não teve isso. Quando o Senhor enviou 11 pessoalmente, e depois na estrada de Damasco ele enviou Paulo. São esses 12. Matias não faz parte desse rol. Quem chamou foi Pedro. Pedro sempre que passava os pés pela mão, compõe os 12 com Paulo. E não há espaço para nenhum outro apóstolo. Se tem líderes religiosos hoje se dizendo apóstolos, há 2 possibilidades nisso. Ou ele está enganado, ou está enganando. Porque não existe apóstolo nos nossos dias. A missão do apóstolo era lançar o fundamento para toda a humanidade, o fundamento que é Cristo. Uma vez estabelecido o fundamento, não há mais necessidade de apóstolos. Não há mais que 12. Nós vamos fazer um capítulo especial para esse assunto, para deixar mais claro. Mas desde já, eu provo alguém, eu desafio alguém a provar pela Bíblia que existe mais que 12. Não tem. Nenhum dos discípulos, além dos 12, foram chamados de apóstolos. Quando o Senhor envia, Lucas capítulo 10, ele envia 70 discípulos para evangelizar Israel. Ele não enviou 70 apóstolos. Foram 70 discípulos. Discípulos ele tem muito, apóstolo apenas 12. E Éfeso pôs à prova aqueles que chegaram lá dizendo que era apóstolo e os achasse mentirosos. Versículo 3, ele diz para eles que eles têm perseverança e suportaram provas por causa do nome do Senhor e não se deixaram esmorecer. O nome do Senhor sempre esteve em primazia no meio deles. Mas o Senhor diz: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Aí começou a degradação da igreja, quando Éfeso abandona o primeiro amor. Que amor é esse? É o amor pelas verdades neotestamentárias de Deus.
Pode ter muito trabalho, muita obra, muita perseverança, mas se esquecer as verdades, não tem valor nenhum. Paulo ocupa o capítulo 13 da carta aos Coríntios falando sobre o amor. Mesmo que tivesse uma fé que movesse montanhas, sem amor isso não teria valor nenhum. E Éfeso abandonou o primeiro amor. O Senhor dá uma orientação aqui. Versículo 5: lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Voltar ao princípio. Tudo tem que partir do princípio. Volta às origens. E ele fala, volta a praticar as primeiras obras. E ele continua dizendo, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É grave isso. Se o Senhor for obrigado a remover um candeeiro do meio dos demais. Há muitas igrejas fazendo esses comunhão de irmão, mas o Senhor fala de excomungar um candeeiro. Tira esse candeeiro fora, porque abandonou o amor pela verdade. Mas ele pede que se arrependam. Vai fazer isso se não se arrepender. Arrepender é mudança de comportamento. Volta, pratica as primeiras obras. Volta ao começo. Isso seria um arrependimento. Voltar. Ele fala, tens contudo a teu favor, versículo 6, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Na realidade, a palavra aqui foi mal traduzida para ódio, odeia. Na realidade, é não aprova. Vocês não aprovam as obras dos nicolaítas, as quais eu também não aprovo. O Senhor não odeia, o Senhor reprova. Quem são os nicolaítas? Aqueles que estabelecem o clero e o leigo. Há uma porção que são o clero, que são os cabeças, e o resto é o povo, é o leigo. E essa é a obra dos nicolaítas. Mas Éfeso rejeitava isso. Rejeitava essa obra dos nicolaítas, porque não há isso na igreja. Não devia haver, porque há a plataforma lá, que se chama de altar, e lá sobe alguns, lá sobe o pastor, lá sobe o presbítero, lá sobe o membro que tem dinheiro, e o político, se aparecer, sobe lá. Um irmãozinho para dar testemunho, ele fica lá embaixo. Para apresentar um irmão novo, ele fica lá embaixo. E o pastor apresenta lá de cima. O que é isso? Lá em cima está o clero. O resto é leigo, é o povo. O Senhor reprova isso. O Senhor reprova. Ele, versículo 7, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.
Onde tinha a árvore da vida? No jardim do Éden? Tinha a árvore da vida. Ele está fazendo uma exortação aqui, volte ao princípio. Para comer da árvore da vida tem que voltar lá. Se não voltar ao princípio, não tem como perseverar no amor. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala: seguir a verdade em amor. Não tem como desvincular essas duas coisas. Ele chama aqui um vencedor. Ele chama no singular porque todo grupo unido por um só propósito é um corpo. Por isso ele chama no singular o vencedor. Vencer o quê? Vencer as situações negativas que estão aqui nessa carta. Estes que estão laborando contra as situações negativas dessa carta, esses são os vencedores que vão compor Esmirna. Essas cartas às 7 igrejas, elas vão determinar toda a trajetória da igreja, começando por Éfeso. Aproximadamente no ano 30 dessa nova era, a era da igreja, Éfeso. No próximo capítulo nós vamos observar Esmirna e depois Pérgamo. Nessas 3 o Senhor chama vencedores, mas não faz menção da sua volta. São situações que passaram. Ele começa a fazer menção da sua volta a partir de Tiatira. Aí tem 4 que vão ficar até a volta do Senhor. No momento oportuno nós vamos discorrer com mais detalhes isso. Amém?